Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu estou completando 18 anos. E finalmente chegou essa data, finalmente eu posso falar que eu tenho 18. No caso, ainda não. Hoje é dia 20 ainda, eu ainda não completei 18. Eu vou postar esse vídeo no dia do meu aniversário, então sim, fiz 18. Finalmente, meus amigos vão parar de me perguntar se eu ainda não tenho 18 anos. Eu tenho um amigo em específico, que é o Daniel, que eu conheci ele quando eu tinha 12 anos. E desde os meus 12, ele acha que eu tenho o dobro da minha idade. E toda vez que a gente se encontra, toda vez que a gente se vê, ele sempre me pergunta: Meu, você ainda não fez 18 anos? Daniel, meu querido amigo, eu fiz 18 anos. O microfone descarregou, então vai ficar com o áudio meio zoado, mas eu não tô nem aí, tá bom? Se você tiver aí, o problema é seu, tá bom? Eu anotei algumas coisas ontem, né? Eu comecei a escrever um roteirinho ontem sobre o que eu deveria ou não deveria falar, sobre o que aconteceu de alguns anos atrás até o atual momento em que estamos. E deu bastante coisa, inclusive ontem, né? Ontem eu acho que eu finalmente parei pra poder analisar tudo que eu passei. E aí eu comecei a chorar, me deu uma crise de choro absurda. Eu liguei pros meus amigos e fiquei, caralho, gente, como assim? Isso aconteceu há 6 meses atrás. Parece estar tão distante, mas não tá logo ali. Então, eu anotei algumas coisas, vamos começar. Normalmente eu faço vídeos apresentando cantores que eu gosto, músicas que eu gosto, mas eu quero te apresentar quem que é Júlia Vênus, que eu gosto bastante dessa pessoa e eu acho que todo mundo deveria conhecer, então vai ser um jeito de mostrar quem sou eu. Eu particularmente não me lembro muito da minha infância, eu sei das coisas que aconteceram do 7 pra cima, porque do 7 pra baixo, gente, quem que era eu? Não tenho muitas lembranças, o que eu tenho são, tipo, memórias, e muitas delas eu fico, mano, será que isso realmente aconteceu? Porque eu não sei, eu genuinamente não sei. E isso, de certa forma, me perturba muito, porque eu queria me lembrar da minha infância, sabe? O que eu lembro são das coisas ruins. Eu lembro de amizades ruins que eu lembro de momentos ruins. Eu lembro de uma vez que eu operei das amígdalas. Não sei o que é a amígdala. Pelo que eu me lembro, alguma coisa a ver com ronco. Não sei. Mas eu sei que eu não tenho essas paradinhas lá na goela. Ai, não sei, gente, não sei. Pra gente ir pra sala de cirurgia, a gente tinha que ir naqueles carrinhos. Sabe aqueles carrinhos de shopping que os pais alugam pra criança entrar lá dentro e eles ficar, sabe? Todas as crianças foram nesse bendito desse carrinho. E eu, toda gigante que eu sempre fui, eu fui numa cadeira de rodas. Mas, em compensação, minha mãe fala que eu fui a única das crianças que não chorou, tudo bem? Eu acho que por conta da minha altura, por conta do meu porte, eu não sei, eu nunca fui miudinha, eu nunca fui... Sabe, eu nunca fui. Eu sempre fui isso aqui. Eu acho que, de certa forma, isso influenciava muito a forma que a pessoa me via. Eu tava comentando isso com a minha irmã semana passada, porque eu lembro de inúmeras vezes em que as mães deixavam seus filhos comigo pra eu cuidar. Eu sempre tive isso na memória, mas aí eu parei e fiquei, gente, por quê? Eu era uma criança, eu tinha, sei lá quantos anos eu tinha, porque eu não me lembro da minha infância. Fazia sentido, sabe? Eu queria estar brincando, eu não queria estar cuidando do seu filho, porque você olhou pra mim e falou, olha, ela parece ser um pouco mais velha. Eu lá com meus 7 anos e você achando que eu tinha 12. Porque isso sempre aconteceu, independente da idade, né? À toa que meus amigos sempre acharam que eu fosse mais velha, né? Eu sempre conseguia entrar nos lugares que era pra maior de 18, porque eu sempre aparentei ser mais velha. Conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo quem que era a Júlia. E a Júlia era uma criança que gostava muito de ficar tirando fotos, de gravar vídeo, de editar e de assistir vídeo no YouTube e ficar olhando as It Girls. Eu não lembro quem que eu gostava de assistir. Eu gostava bastante do Luba, do Júlio Cocielo. Eu falei It Girl, não falei nenhuma girl, né? Eu gostava, sei lá, é porque as minhas It Girls eram do Musical.ly, né? Que na época era o Musical.ly. Então eu gostava bastante da Luara, da Alice Cereja. Tem uma que o meu sonho é encontrar ela, que ela gravou com a música do Ai, neném, posso te pagar uma Heineken? E elas tinham uns... É só isso que eu lembro também, né? Ai, que... Enfim. E aí eu ficava olhando e eu ficava, tipo,
caramba, eu queria ser assim quando eu crescesse. Eu queria ser assim, eu queria ter esse jeito, eu queria ter essa personalidade. E na minha cabeça eu ficava moldando como seria a Júlia de 18, de, sei lá, que eu nunca imaginei que eu fosse crescer. Vamos admitir algo? Até hoje eu não gostaria de crescer. Até hoje eu falo que se o Peter Pan aparecer na minha frente e me falar, vamos pra Terra do Nunca, eu vou facilmente, não quero crescer. A ideia de crescer me assombra de uma forma tão inexplicável. A ideia de eu crescer e virar adulta e ficar velha. Quando veio a pandemia, né, depois de bons anos ali, a sensação de você deixar de ser uma criança para passar pela adolescência, pela pré-adolescência, estando trancada, foi tenebroso, ok? Por mais que não pareça, tá? Porque, meu, eu lembro, assim, que eu me diverti bastante na minha pandemia, sabe? Eu fiquei trancada. Acho que eu tô mentindo, tá? Porque eu não tinha internet em casa, eu vivia de roteador. Foi a época que eu descobri o Wattpad. A minha vida era TikTok, Instagram, ficar mandando mensagem, ligações por horas. Ai, gente, foi uma época tenebrosa, mas foi top épocas da minha vida, entendeu? Só que assim, né, nem tudo é um mar de rosas, e nessa época também foi quando eu fiquei com a cabeça merda. Até 2022, de 2020 até 2022 foram as épocas, os momentos, os anos em que eu mais compliquei minha cabeça em todos os sentidos. Conforme os 15, os 12, os 13 anos foram chegando, eu pensei que de certa forma fosse ter uma liberdade a mais, e POV, né? Não tive porque eu estava de quarentena. E assim, eu não vou falar que eu tenho um diagnóstico, porque cheguei a começar na terapia, mas eu nunca terminei. Então eu não vou falar que, ó, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, mas foi uma época em que, meus dias foram resumidos em ficar me trancando no banheiro pra chorar e ficar horas chorando por sei lá quais motivos, mas tipo assim, hoje em dia eu penso e falo, nossa, eu nem lembro mais quais são os motivos, mas a Júlia que tava trancada no banheiro, sentada, chorando, parecia um bicho de 7 cabeças. Vou falar pra vocês que a Júlia, de 12 anos, ela não achava que ia passar dos 15. E eu nem sei o porquê disso, né? Hoje em dia, eu não sei o porquê disso. Mas eu nunca tive coragem de, tá ligado? Nunca. Na minha cabeça, isso ia acontecer de forma natural. Eu lembro que eu rezava, eu pedia, implorava pra que Deus só me subisse, porque eu não queria, sabe? Eu não queria ter que lidar com mais nada do que eu tava lidando, e lidando de uma forma muito ruim, porque eu me mutilava, sei lá, gente, eu era completamente perturbada, tá ligado? Foram anos bem difíceis. Em 2023, quando eu cheguei na casa dos 14, do 14 pro 15, vai, tudo mudou. Tudo mudou drasticamente e mudou pra melhor. 2023 foi a melhor época da minha vida, porque eu estava acompanhada de pessoas incríveis, eu vivi coisas incríveis, eu fui pra lugares incríveis, eu conheci Paranapiacaba, que é o meu lugar favorito do mundo, e ao lado de pessoas incríveis. Eu dei uma de Mario Bros, entendeu? Fica no ar, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entendeu. Mas eu dei uma de Mario Bros, e no dia que eu dei uma de Mario Bros, eu senti uma parada muito bacana, na hora que a gente tava voltando da trilha, porque a gente foi fazer uma trilha. Eu senti um amor. Eu lembro que eu senti o meu peito, tipo, afundando assim, e eu comecei a ter vontade de chorar, porque ali eu senti o amor na sua forma mais pura possível. É isso que eu falo pras pessoas, que, estar ali no meio do mato, cercado dessas pessoas, me trouxe um aconchego, uma paz incrível, imensurável. E ali, em 2023, foi o ano em que eu comecei a me redescobrir, porque em 2023 eu passei por um caos, e eu lembro que eu fiquei 3 meses implorando pra minha mãe me internar, porque eu só sabia chorar. Em 2023 eu tinha saído disso, eu tava colocando minha cabeça no lugar de novo, então
eu tava em paz, eu tava bem. Assim, foi a época dos meus 15 anos. A Júlia que achava que não ia passar dos 15, estar comemorando os 15 foi incrível. Apesar de eu ter passado meus 15 anos com o pé trincado, né? Então, não fiz nada, absolutamente nada. Tive uma conversa com a Gabi, com a minha querida amiga Gabi. Um beijo, Gabi, estou morrendo de saudade de você. Ai, eu vou chorar. A gente tinha ido cabular lá no Serete e a gente tava pintando. Cadê esse quadro? Enfim, resumindo, eu tive uma conversa com ela que foi a seguinte: eu tô vivendo tanto, sabe? A gente tá saindo, a gente tá curtindo a companhia uma da outra, que eu não tenho mais tempo pra ficar triste. Eu não tenho mais tempo pra ficar pensando em... Sabe, eu não tenho. Fazia tempo que eu não me trancava no banheiro pra ficar chorando e pipipi, e popopó. E tava incrível do jeito que tava, sabe? Tava chuchu beleza. Parecia que eu finalmente tinha me encontrado. Até chegar 2024. Em 2024 eu não sei o que aconteceu. Eu só sei o que aconteceu. Eu lembro que eu fiquei o ano inteiro chorando com a Gabi lá no beco, 6 horas da manhã, porque eu sentia como se eu estivesse fora de mim. Parecia que eu tava vendo o mundo, parecia que eu tava vivendo, mas eu não era mais a Júlia. E isso me dava uma agonia muito grande, porque eu não tinha mais prazer fazendo as coisas que eu gostava de fazer. Fui pra Paranapiacaba na intenção de poder me reconectar comigo mesma, porque eu falo que Paranapiacaba é o meu refúgio, sabe? Eu entro naquele lugar e a Júlia é aquilo. Por alguns minutos eu pude esquecer de tudo que eu tava sentindo e poder me sentir eu mesma. Só que ficou isso por uns bons meses, de eu ficar chorando, tentando recuperar quem eu era. Só que nisso, eu trilhei por caminhos sombrios. Eu comecei a sair pra uns cantos, tipo, que não condizia com quem eu era. Até hoje, assim, sabe? Às vezes eu me pego e eu falo, gente, isso aqui não sou eu. O que eu tô fazendo aqui? Mas eu ia, sabe? Era um momento em que eu tava vivendo, eu ia trilhando por esses caminhos, sempre sentindo que aquilo era errado, sabe? E eu tava cercada de outras pessoas, meu ciclo social tinha mudado, agora eu sentia que era eu e eu, buscando meu ponto de equilíbrio, literalmente. Mais que eu estivesse trilhando e vivenciando coisas incríveis, eu sentia que era errado. E quando a gente sente, mano, não dá pra fugir. A gente tem que encarar e tentar entender. Eu passei por maus bocados, literalmente. Só que é aquilo, né? A gente não passa por uma coisa sem uma razão, tá ligado? E hoje, né, completando meus 18 anos, eu consigo entender exatamente o porquê de tudo isso, porquê que eu tive que passar por isso. Não só isso do ano passado, mas por tudo isso. E aí veio esse ano. Esse ano começou calmo. Começou com pessoas voltando, coisas se encaixando. Eu tava tudo na maior paz, sabe? Eu tava vivendo coisas boas, coisas leves. Até que chegou, tipo, o quê? Maio. E eu sinto que jogaram uma bomba no meu colo e falaram Lid. E pum! Explodiu essa bomba e automaticamente eu tive que lidar com tudo de uma vez em uma semana. Tudo que tava na maior paz começou a desmoronar. Amizade, relação, família, mano, tudo. E não é como se eu não tivesse escolha. Eu poderia muito bem não ter lidado com isso, mas não tinha mais como eu fugir. Eu tô falando isso porque daqui a pouco vocês vão entender. Enquanto, né, minha vida tava completamente abalada, eu descobri 2 nódulos no meu peito, né? Um em cada seio. E no momento em que eu tava super, hiper, mega bem, né? Super com cabeça pra lidar. E eles apareceram. Foi algo que eu fiquei completamente desnorteada. Eu fiquei, meu Deus, mano, o que tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo? Por que que tudo tá acontecendo de uma única vez? Só que ao mesmo tempo, aqueles cistos eram uma resposta muito clara do que eu não queria enxergar por anos. Pra mim aquilo era uma resposta. Pare de lidar com as coisas sozinha. Para de guardar as coisas só pra você. O nosso corpo, ele sente. Então, tudo que você guardou, tudo que você não falou, tudo. Se você não botar pra fora, ele vai resultar no seu corpo. Junto dos cistos, eu também tive psoríase. Eu tive uma
Não sei ao certo o que foi, mas minha cabeça toda começou a descascar. Parecia caspa, mas ela começava, tipo, da raiz aqui e subia, e coçava, e eu ficava arrancando, e minha cabeça toda vermelha, chegava, tipo, vir até aqui, sabe? Então eu ficava, mano, o que que tá acontecendo? Por mais que hoje em dia eu entenda, eu fiquei completamente, mano, perdida. Perdida. Aquilo tudo era uma resposta de todos os choros, todas as angústias, tudo. Tudo que eu deixei de colocar pra fora. Porque assim, eu sempre tive uma mania muito feia de achar que eu conseguia lidar com tudo sozinha. Eu sempre achei que eu colocando a poeirinha debaixo do tapete e passando por cima do problema seria o certo, sabe? Eu ia ignorar o problema. Mas não, né? Quando isso tudo aconteceu, foi só uma forma de eu ter que lidar com diversos traumas de uma vez só. É muito louco, gente, é muito louco. Meu testemunho. É estranho falar porque parece que esses cistos, né, os nódulos, eles chegaram no momento perfeito, de verdade, assim. É meio estranho falar, é bem estranho falar. Por mais que eles sejam benignos, é bem estranho falar que ainda bem que eu tive eles. Mas é que se eles não tivessem vindo, eu ia continuar empurrando a poeira pra debaixo do tapete. Eu ia continuar achando que eu tinha uma força absurda pra lidar com tudo sozinha. Eu não tinha. Descobri dessa forma que eu não tava sozinha, que eu conseguia conversar e que eu poderia colocar as coisas pra fora, sabe? E por meses, por dias, por minutos, por horas, tendo que lidar com os meus traumas, tudo de uma única vez. Porque se eu não lidasse agora, eu não sei o que poderia acontecer mais pra frente. Se eu teria cabeça pra lidar mais pra frente. Será que eu estaria viva? Será que, sabe, não dá pra pensar, não dá pra imaginar. Então, vamos lidar agora antes que piore. Foram os meses mais difíceis da minha vida. Tendo que lidar com BO da Júlia de 7 anos, da Júlia de 12 anos, da Júlia de diversos anos, diversos momentos da minha vida eu tava tendo que lidar. Assim, em questão de papum, porque todos os momentos que eu ficava aqui, nessa cama, e eu olhava pro teto, eu começava a ir longe nos meus pensamentos, eu pensava, falava, caralho, agora eu tô entendendo. O que eu sinto não é sem motivo, é porque a Júlia de tal época sentia. É por causa da Júlia de tal época que não se permitiu, né, sofrer e sentir aquilo naquela época. E agora eu tô tendo que sentir. Não sei se faz sentido, gente, mas é que me privava muito de sentir o que eu deveria sentir. Uma coisa que minha família sempre reclamou é que quando eu tava triste, quando eu tava brava, quando eu tava com qualquer coisa, eles nunca conseguiam adivinhar o que eu tava sentindo, porque eu entrava no meu mundinho. Eles falavam que era como se tivesse uma bolha imaginária. Porque eu só me isolava. Ao invés de eu ter que lidar com os meus problemas, ao invés de eu sentar e conversar, eu falava, não, eu consigo lidar com isso. E a forma de eu lidar com isso vai ser escutando uma música triste, eu me cortando, eu fazendo qualquer coisa ao invés de simplesmente só botar pra fora, tá ligado? E, de certa forma, eu tive que lidar com as coisas tendo uma visão de fora, sabe? Eu não poderia mais ficar só tentando enxergar como tava a situação aqui. Eu comecei a analisar um pouco ao meu redor. Comecei a ver a Maria Alice, a Gabi, estando extremamente preocupadas comigo. Eu comecei a ver minha família, né, preocupada comigo, porque assim, eu não me abria com eles. E a partir do momento que eu sentei e falei, ó, aconteceu isso, todos esses anos, elas entenderam aquilo, né? Eu acredito que tudo acontece por um motivo, tudo acontece por uma razão. E talvez tudo isso que acontecer pra eu poder me aproximar da minha família, porque até disso eu me isolei. Eu não tinha uma relação muito boa com a minha família por parte de pai. E quando tudo isso aconteceu, eles me acolheram de uma forma incrível. Então, meu, tudo isso teve que acontecer. Teve que acontecer. Seria inevitável se não tivesse acontecido. E que bom que aconteceu, entendeu? Mais assustador que foi. Aconteceu, passou, e eu não vou mais ter que lidar com isso. Entende? Esse é o ponto. Tudo que aconteceu e tudo que eu tive que revirar lá no passado, mano, eu tive que fazer pra que a partir dos meus 18 pra cima eu não tenha mais que lidar com isso. Tive que me afastar de uma pessoa que era muito importante pra mim, porque enquanto ela estivesse na minha vida, eu não ia conseguir lidar com todo o caos que ela tinha causado. Só que acima de tudo isso,
né, de ver como que as pessoas me olhavam com pena e as pessoas me acolhiam, eu pude me ver. Eu lembro que uma das consultas, né, sobre os nódulos foi fazer a biópsia. Eu fiz uma biópsia, uma não, né, eu fiz as duas, que é basicamente é uma agulha, mano, sei lá, vamos colocar que é desse tamanho aqui, né, dessa espessura. E aí eles enfiaram, pum. Lembro que foi muito agonizante, sabe? Porque eu não esperava que um dia eu estaria deitada numa maca com os peitos pra fora, um monte de médico. Para minha anestesia fosse, né, funcionando, mais médicos iam chegando. E eles iam chegando e eu ficava, meu Deus do céu, eu tô aqui com os peitos pra fora, que agonia. Só que aí quando eu vi a agulha da biópsia, eu comecei a chorar. Eu lembro que eu chorei muito, 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 muito. Porque eu falei, meu Deus, por quê? De novo, por que que eu tô tendo que lidar com isso? Por que que eu simplesmente não abri minha boca? Por que que eu não falei? Por que que eu não botei pra fora? Se eu tivesse feito tudo isso, eu teria evitado muita coisa. Só que aquilo não dá pra gente desfazer o passado. Eu passei por tudo isso pra hoje em dia estar aqui na frente de uma câmera, poder contar, né, sobre tudo isso e a pessoa que eu me tornei depois disso. Eu lembro que enquanto eu tava fazendo a biópsia, passou um filme na minha cabeça. Passou um filme de várias coisas, de vários momentos, da Júlia pequena, da Júlia grande, da Júlia chorando, da Júlia feliz, e pipipi, popopó. Só que o que mais me quebrou foi que enquanto eu tava fazendo, né, enquanto eu tava tendo que lidar com tudo isso, mais uma biópsia, uma agulha enfiada no meu peito, eu tava tendo que lidar com gente falando que eu era uma péssima amiga, gente achando que eu era egoísta, gente achando que eu era uma péssima filha. E eu não tinha cabeça nem pra mim, quem dirá pros outros. Então, mano, por que, sabe? Por que você não consegue parar e analisar e, tipo, entender que o mundo não gira ao redor de você? Hoje em dia eu tenho esses pensamentos, porque, assim, uma das coisas que eu mais aprendi com tudo isso foi me priorizar. No meio de tudo isso, eu comecei a frequentar a Umbanda e eles me ensinaram muita coisa. Muita, 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 muita coisa. Em uma semana, né, eu conversei com a Farrapo e ela falou que eu tinha que conversar com uma pessoa. Na outra semana, já aconteceu tudo isso. E aí, no mês seguinte, quando eu fui falar com ela, eu falei, meu, você falou que eu tinha que conversar com ela, mas você não falou porque sem menos de uma semana e tudo isso ia acontecer. E aí ela me disse a seguinte coisa: eu tive que fazer isso porque enquanto você não tirasse o seu foco dessa situação, você não ia conseguir colocar o foco em você. Você tem que entender que o foco é você, você tem que começar a se priorizar. Eu não me priorizava, eu sempre priorizei os outros, eu sempre gostei de pensar pelos outros. Tinha alguma coisa acontecendo com algum amigo, meu Deus, vem aqui que eu resolvo pra você. E no meio disso tudo, os meus problemas só botando debaixo do tapete, o problema dos outros colocando no pedestal. Sendo que era pra ser ao contrário, eu tinha que colocar os meus problemas num pedestal pra poder lidar da melhor maneira, ao invés de só ficar escondendo. E eu não faço mais isso, eu não boto mais o problema dos outros no pedestal, não. Agora, meus problemas, eu lido com eles, eu choro, eu surto, mas eu lido com eles em diversas situações, sabe? Eu sinto que esse ano foi um quebramento de ciclos. E um ciclo vicioso que já tava me agoniando, porque todo ano, assim que virava, eu juro pra vocês que eu já esperava tudo o que fosse acontecer. De entrar uma amizade e ter que sair porque a pessoa é uma vagabunda, todo respeito, mas eu tô tranquila, sabe? Genuinamente tô tranquila com tudo. Se for pra acontecer, vai acontecer. Se não for, não vai. Porque agora eu só tô me importando comigo. Não tô mais nem aí pra nada. Eu nunca estive, eu sempre fui muito alheia a opiniões. Eu nunca me importei tanto. Tá tudo melhor. Hoje em dia eu sei quais são os meus limites. Hoje em dia eu sei o que me agrada, o que não me agrada. Tudo. Tudo que eu vivi todos esses anos me prepararam, gente, de uma forma tão incrível pra que eu pudesse chegar aqui, completando meus 18, encerrando ciclos e podendo seguir meu caminho em paz, porque agora eu finalmente sinto que eu tô ficando em paz. Presente de aniversário eu me dei um celular. Esse celular que vocês estão vendo, esse aqui é meu antigo. Tô cada vez mais indo traçar meus caminhos sozinha e fazendo coisas que eu gosto, estando perto de pessoas que eu gosto, sem mais aquela necessidade de
querer me provar pra tudo e todos, meu, eu sou isso. Muita gente gosta de mim, eu sempre fico até em choque com as pessoas que falam que me admiram e que, sei lá, de certa forma, ai, Júlia, eu sou sua fã. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Me sinto very, very special. Qualquer conselho, qualquer coisa que eu possa falar pra vocês é: não guarda as coisas pra vocês. Não guarda, porque o seu corpo sente. E se seu corpo não sentir, isso só vai te prejudicar e isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu aprendi da pior forma, que não é pra eu guardar as coisas pra mim. Eu tenho que falar, eu tenho essa boca enorme, essa boca de caçapa, eu abro minha boca tantas vezes pra fazer tantas coisas, pra falar tanta merda, e pra falar o que realmente me incomodava, o que realmente me chateava, eu não abria. Então isso mudou, é isso. Eu não sei mais o que mais eu posso falar. Fiquei até surpresa por não ter chorado. Feliz aniversário pra mim. Eu tô me dando parabéns hoje. Hoje é dia 20 ainda. Esse feliz aniversário pra mim, de qualquer forma. Eu genuinamente fico muito feliz por finalmente ter conseguido sair disso e de conseguir encarar as coisas do jeito que elas são e do jeito Vênus de encarar. Fico feliz de poder ser a Vênus, de poder fazer tudo que eu gosto, que eu não gosto, e é isso, gente. Um beijo.